Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Não temos ainda uma compreensão necessária para entendermos Deus, mas no passar dos séculos estiveram aqui entre nós inúmeros espíritos de grande elevação e todos eles trouxeram pequenas revelações sobre esse Deus, sobre esse Pai Altíssimo. Dentre todos esses espíritos, um grande espírito de grande elevação, nos trouxe uma revelação muito interessante sobre Deus. Ele se destacou não por ser o mais poderoso dentre os espíritos, mas ele se destacou por trazer uma humildade serena e uma integridade doce. Esse espírito, ele nos trouxe o padrão universal, um padrão universal de amor. Mas que amor é esse? É um padrão que não se tem só no planeta Terra, mas é um padrão que se tem em destaque em todo o universo. E esse Espírito nos trouxe esse padrão universal de amor. Ele nos diz que o amor do Pai é incondicional. Ele nos diz que o amor aos nossos amigos é incondicional. Amar aos nossos adversários, amar aos nossos inimigos. Esse Espírito foi Jesus, nosso Mestre querido. Para entendermos um pouco desse amor incondicional que Jesus deixou para nós, sobre esse amor sobre os nossos inimigos, tem um poema no livro Coração e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O poema é do espírito Maria Dolores. Ela nos traz uma pequena revelação sobre o que fez Jesus durante aqueles 3 dias após a sua desencarnação. Aonde esteve o Nazareno? Será que ele foi a um hospital espiritual tratar de suas chagas? Será que logo após o desencarne ele foi ao Pai? Maria Dolores nos traz um poema sobre essa situação de Jesus. Naquela época, Madalena foi ao túmulo, à tumba de Jesus, levar as flores. Ela estava triste e ela teve uma surpresa. Ela encontrou Jesus de Nazareno à porta. E é sobre esse poema que eu vou trazer para vocês. O nome do poema é Amor e Perdão. A Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores ao mestre querido. Tinha o peito magoado e enternecido. Mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário? Mas Jesus respondeu: Não, Maria, ainda não fui ao alto, nem me levei um palmo além do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci muito mais aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e loucura, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. É esse amor incondicional que ele veio nos ensinar.
Antes mesmo de curar as suas feridas, ele pensou no seu agressor. Jesus não precisava perdoar Judas. É Judas quem precisava sentir-se perdoado por Jesus. Tem uma história de Francisco Cândido Xavier, que ele estava em sua casa e ele foi acometido por uma pessoa assim que era da doutrina espírita há muito, muito tempo. De repente ele virou a cara, virou o rosto para Francisco Cândido Xavier. Francisco não entendeu, Chico não entendeu o que estava acontecendo. E ele chegou para essa pessoa: o que eu fiz para você? O que aconteceu? E essa pessoa se ajoelhou diante de Chico e pediu perdão. Não, Chico, você não fez nada a mim. Eu que me senti ofendido por você. Eu senti uma ofensa que não era minha. Chico nunca se ofendeu. Chico, quando antes de desencarnar, ele disse que nunca se ofendeu por ninguém. Nunca, ninguém criou uma ofensa para ele. Ele nunca se ofendeu com nada. Nós ainda não estamos nesse mesmo patamar. Nós ainda não conseguimos guardar as coisas dentro de nós. Ainda não conseguimos lidar com as mágoas, com as aflições, com as dores. Mas a doutrina espírita, como um consolador prometido, ela nos diz que devemos sim ter calma, ter paciência, trabalhar isso dentro de nós. No Livro dos Espíritos, a questão 625, Kardec faz uma pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos respondem: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Antes de Jesus, inúmeros outros espíritos padeceram na cruz. Mas por que, quando a gente fala em crucificação, logo vem à nossa mente a imagem do Cristo crucificado? Quando a gente fala sobre cruz e crucificação, vem à nossa mente a imagem de Cristo. Porque somente Cristo nos revelou que a cruz, ela não é o final. A cruz, ela não é o que faz com que deixamos a carne. A cruz, a verdadeira cruz, habita dentro de nós. Todos nós temos as nossas cruzes. Todos nós temos os nossos sofrimentos, os nossos padecimentos e as nossas aflições. Cristo vem nos ensinar que a cruz não é o final. Morrer na cruz não é o final. Ele veio nos ensinar que a reencarnação é a imortalidade do espírito, é o mais surpreendente, Ele veio nos ensinar que os padecimentos que temos são passageiros, e a imortalidade do espírito, nós temos que entender que mesmo naqueles mais derradeiros que espera paciente nossa transformação, naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. Será que naquele momento Jesus escolheu um dos ladrões? Será que naquele momento da crucificação em que ele estava, ele escolheu um dos ladrões e disse para aquele lá: venha comigo, você está livre, você está liberto? Um dos ladrões, ele entendeu o sentido da cruz. Ele entendeu que aquele momento de sofrimento não era o final. Jesus aceitou um dos bons ladrões, mas ele entendeu no íntimo daquele bom ladrão. Ele compreendeu que aquele ladrão tinha alcançado algo mais. Ele entendeu que a cruz não era o final. Desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Naquele mesmo instante,
Jesus compreendeu no íntimo do bom ladrão que eles tinham uma regeneração, que ele estava tentando se regenerar. Por isso, não adianta nós acharmos que nós já alcançamos a nossa regeneração da boca para fora. Os bons espíritos e Jesus, ele consegue ver o nosso íntimo, ele consegue ler o nosso íntimo, a nossa transformação. Não podemos esconder desses espíritos a nossa transformação. Jesus observava o que passava no íntimo do bom ladrão. Entendendo que Jesus, entendendo que com Jesus, o sofrimento, ele é purificador. O sofrimento, ele é um mestre querido. A dor também é um mestre querido. Nós aprendemos com ela. E será que a verdadeira missão de Jesus era morrer na cruz? Será que Jesus foi vencido? Será que a cruz foi o final? Na passagem de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: eu venci o mundo. Jesus chegou num momento conturbado, no momento onde o planeta estava passando por inúmeras perturbações. Ele veio apenas trazer um modo diferente de viver, de enfrentar as dificuldades, de orar, de amar os nossos amigos e adversários. E como são passageiras as posses. Esses foram os ensinamentos de Jesus. Ele nos ensinou que o Pai é celeste e criador da imensa família cósmica. Afirmou que há muitas moradas na casa do Altíssimo. Que são seus pais e irmãos, são todos aqueles que realizam a vontade de Deus. Entre todos os espíritos que aqui estiveram, Jesus foi o único que compreendeu e entendeu a verdadeira vontade de Deus. Ele sabia de todas as suas aflições, ele sabia que ia passar por todos os problemas da cruz, com todos os mistérios da cruz, mas ele não deixou o seu fardo, ele não abandonou. A sua obrigação era essa: atender à vontade de Deus. Jesus, ele venceu o mundo, sim. Ele venceu o mundo das aflições, dos vícios, das perturbações. Ele venceu o mundo do egoísmo, do orgulho e de todas as outras mazelas que nos acompanham. Jesus, sim, venceu o mundo. Se quisermos vencer o mundo, devemos também aceitar a nossa cruz. Mas que cruz é essa que todos nós temos, que carregamos? Que cruz é essa? Pode ser a cruz de um filho, de uma morte na família, de um pai, de uma mãe, de brigas na família. Quais são as nossas cruzes? Quais são aquelas cruzes que nós entendemos em nossas vidas? Quando aceitamos essas cruzes e trabalhamos para melhorar isso dentro de nós, estamos sim também fazendo os desígnios de Deus para conosco. São os nossos projetos de vida, os projetos nossos aqui encarnados. Quando aceitamos essa cruz em nossas vidas, estamos sim trabalhando por nós mesmos. Tem uma história do livro Luz Acima, de Francisco Cândido Xavier. O nome da história é Até Moisés. Aqui está para compreendermos a quem nós seguimos. Na história, tinha um cidadão chamado Euclides Brandão. Ele era um religioso que andava com a Bíblia embaixo do braço. Ele sabia de cor e salteado os 10 mandamentos. E eu realizava eles, sempre. Chegou uma época, ele desencarnou. E chegando na espiritualidade, ele pensou assim: vou para o mundo espiritual e já está certo o meu lugar no mundo espiritual. Ele chegou lá e tinha uma fila enorme. E ele ficou naquela fila, esperando a sua vez, impaciente.
Quando chegou a sua vez, ele foi atendido por um assistente espiritual. E já foi logo gritando: como que vocês me deixam aqui esperando tanto tempo? Eu que fiz tanto pela religião. O espírito, o assistente, muito calmo, olhou para ele e perguntou: você é cristão? Ele disse: sim, sou cristão. E praticava os 10 mandamentos de cabo a rabo, fazia tudo o que tinha que ser feito. Ele olhou para o espírito e falou assim: então também, aguarde um pouquinho aqui que já vai ser atendido. Mas como que eu vou aguardar? Esperar mais um tempo? Não tenho como esperar. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito, o mestre está me esperando. Por favor, apresse-se. Ele olhou para o espírito e falou assim para ele: você realizou os 10 mandamentos? Sim, realizei. Tudo que tinha que ser feito. Eu ajudei as pessoas, ajudei o próximo. Claro que as pessoas que vinham com atitudes ruins, eu respondia na mesma moeda, assim como o mestre nos ensinou. Então também, você vai entrar naquela outra fila. Mas como assim? Outra fila? Sim, a fila da reencarnação. Porque você está com 2000 anos de atraso. Você aprendeu até agora as lições de Moisés, do olho por olho, do dente por dente. Você está com 2000 anos de atraso. Você vai ter que retornar à Terra para aprender as lições de Jesus. As lições de amor, de amar o seu próximo como a ti mesmo, de amar os seus adversários. E a pergunta que fica, queridos irmãos, é quem nós seguimos? Quando nos envolvemos em discussões, quando nós nos envolvemos com brigas familiares, no trabalho, as pessoas que nos ferem, como que nós tratamos essas pessoas? Será que nós seguimos a lei de Moisés? Ou será que nós seguimos incondicionalmente o amor de Jesus? Eu, sinceramente, eu ainda sigo muitas vezes a lei de Moisés. Não tenho paciência, sou improdutivo, bem sei. Mas estou aqui dentro do Espiritismo, buscando essa reforma íntima, buscando essa transformação que é para todos nós. O Consolador prometido está aqui entre nós. E estudando, praticando, nós conseguimos a nossa transformação moral. E começamos hoje, nesse exato momento, estando aqui, deixando os nossos lares e participando de uma reunião como esta, religiosa, que fala sobre o Espiritismo. Como será que eram tratados os discípulos de Jesus naquela época? Aqui está Paulo, nas cartas a Coríntios, nós temos um pequeno exemplo de como que eram tratados esses discípulos na época de Jesus. Paulo ele relata: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Nesse depoimento de Paulo aos Coríntios, nos dá uma pequena ideia de como que eram tratados esses discípulos. Se escondiam em tumbas para orar, para falar sobre Deus, passavam fome, sede, frio, por vezes recebiam açoites, apedrejamentos, frio, mas antes deles sofrerem tudo isto, Jesus sofreu também tudo isso. Não foram só os discípulos. E hoje, o que se espera dos discípulos? O que se espera dos discípulos de Jesus? Do livro Pão Nosso, de Emmanuel, nos traz essa lição. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda, sempre em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada dia. Cristo, Ele não quer o nosso sacrifício na carne,
Ele quer nossa transformação íntima. Ele não quer o nosso sacrifício. Ele não quer que nos entregamos a coisas que não conseguimos realizar. Cristo, Ele quer nossa transformação moral. Através do estudo, através do bom trabalho, do servir incondicionalmente. Isto que Cristo espera de nós. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-lo ao próprio caminho. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. Não podemos buscar a ajuda de Cristo se ainda permanecemos ignorantes às suas leis, se ainda permanecemos ou não entendemos ainda a sua lição. Não conseguimos entrar numa sintonia perfeita com o Mestre se ainda não descobrimos esse amor incondicional, esse amar profundamente. O amor incondicional diz respeito à nossa elevação moral. As reencarnações que o Espiritismo coloca, e outras religiões no passado também colocaram, é para isso, para a nossa elevação moral e aprendermos a amar. Se nós aprendêssemos a amar, não precisávamos estar aqui encarnados. Cada encarnação a gente vai aprendendo uma pequena lição. E é sempre em relação ao amor. É muito difícil amar os nossos inimigos. Amar as pessoas que estão perto da gente, os nossos familiares, amigos, irmãos, filhos. Isso é fácil. E às vezes é um pouco complicado. Mas amar os nossos inimigos, amar aquela pessoa que atirou uma pedra, aquela pessoa que nos puxou a rasteira em nosso trabalho, amar aquela pessoa que a gente não entende, que não compreende, isso é mais difícil. E demora um pouco mais tempo. Mas com as reencarnações, aprendemos a amar. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Jesus, Ele não morreu na cruz para nos salvar. Ele o fez para ensinar o caminho que nos libertará. Jesus não veio ao mundo para nos livrar do pecado. Jesus veio nos ensinar a como não pecar. Ele veio nos ensinar um caminho. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Pegue sua cruz e me siga, disse Jesus, subindo ao Calvário. Como eu faço, meu Deus? Como eu faço, Jesus, para encontrar Deus? Jesus disse, pegue sua cruz e me siga. A cruz é nossa. Jesus não veio conduzir a nossa cruz. Jesus veio apontar um caminho para que através de seus ensinamentos, de seu evangelho de amor, possamos encontrar também o nosso caminho de libertação. Jesus veio nos ensinar que a cruz não é o final, que a cruz, ela nos liberta das paixões materiais, das paixões inferiores. A cruz é nosso mestre querido também. A cruz que eu falo é em relação às nossas aflições, às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Será que Jesus precisava ir a Deus? Antes de entrar no Espiritismo, eu imaginava Deus, um senhorzinho vestido de branco, com uma barba.
Será que Deus é isso? Ou Deus é uma energia? Deus está em todos os lugares. Jesus estava mergulhado em Deus. Nós estamos mergulhados em Deus. E Jesus sabia nadar, porque ele não se afogou. Muitas vezes nós estamos também mergulhados em Deus, mas muitas vezes não sabemos nadar, não compreendemos e não entendemos Deus. Mas Ele está aqui entre nós. Jesus dizia para ir ao Pai por Ele. Por Ele quem? Por seu amor, pelo Evangelho de amor, conseguimos alcançar esse nosso Pai Celestial. Aprendermos a amar incondicionalmente as pessoas que estão à nossa volta. Jesus, Ele não veio realizar a sua vontade. Jesus veio realizar a vontade do Pai. É o único Espírito que realizou a vontade do Pai. Por todos os sofrimentos que Jesus passou, Jesus estava realizando uma missão que o Pai o designou. Em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. Em todos os tempos, nós somos acometidos por boas e más influenciações. É como se tivesse um anjinho bom aqui de lado e um anjinho mau desse lado. Porque muitas vezes recebemos essas influenciações e escutamos só o lado ruim. Por que será? Será que não estamos preparados para esse anjinho bom? Será que não conseguimos sintonizar esse anjo bom que está ao nosso lado? Muitas vezes, antes de fazermos algo, nem vamos dizer algo errado, completamente errado, mas pequenas coisinhas. Vem uma mensagem, uma informaçãozinha na nossa mente, não faça, não faça. Nossa consciência dizendo para não fazer. Muitas vezes nós não escutamos, ou fingimos que não escutamos, bloqueamos. Mas outras vezes nós escutamos sim. Como fazemos para sintonizar esse anjo bom que está ao nosso lado? Através da oração, do orar e vigiar, nós conseguimos sintonizar esse anjo bom. É justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Nós conseguimos já sair desse espírito inferior que nos dominava, dessas paixões? Será que nós conseguimos sair completamente dos vícios e nos entregar ao espírito renovador do Eterno Pai? Isso é para a nossa reflexão, para levarmos para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Será que nós conseguimos sintonizar esse amor celestial que está no Evangelho? Há 2000 anos atrás, Jesus já nos deixou como ensinamento. Tem uma história de Eurípides Barçanufo que ilustra um pouquinho essa história. Eurípides Barçanufo foi um grande médium espírita. Num desses momentos de transe espiritual, ele foi levado ao mundo espiritual, às esferas superiores. E ele se viu de frente a um espírito de luz extrema. Ele chegando perto daquele espírito, ele viu-se diante do Cristo. E ele perguntou ao Cristo. Cristo estava triste, descendo algumas lágrimas no olho. Ele perguntou ao Cristo: por que choras, mestre?
Choras pelas pessoas que estão em sofrimento? Chora pelas pessoas que estão em dores? Cristo disse que não. Eu choro pelas pessoas que conhecem o Evangelho e não o praticam, e não o seguem. Os ensinamentos do Evangelho são muito antigos, 2000 anos atrás. Se resume toda a nossa vida cristã. E ainda nós não o compreendemos de fato. Do livro Pão Nosso, Emmanuel também nos traz uma grande lição. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço e determinou que o homem aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Nós realizamos a nossa evolução por nosso próprio esforço. Quanto mais nos dedicamos, quanto mais estudamos, quanto mais estabelecemos os padrões de nossa vida, estamos contribuindo para a lei do próprio esforço, do nosso livre-arbítrio. Nós aceitamos os nossos verdadeiros desígnios. O estudo espírita, o estudo religioso, no geral, nos acondiciona a isso. Nos faz entender quais são os nossos reais propósitos aqui na Terra, como encarnados. Nós também temos a nossa missão. Qual é a missão nossa como encarnados? É buscarmos a nossa evolução. A nossa evolução moral. As coisas materiais que adquirimos, elas vêm com o tempo, com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Mas a dedicação que colocamos à nossa evolução moral, essa, sem dúvida, meus irmãos, é a mais importante. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Nesses 2000 anos que se passaram até aqui, ainda faltou-nos essa compreensão verdadeira do sentido do Evangelho. Por isso estamos demorando um pouquinho mais. Mas o Espiritismo, como Consolador prometido, nos traz tantas informações de como devemos alcançar essa nossa evolução. Tudo que representa esforço da criatura foi a realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. Quando abraçamos a doutrina espírita, quando abraçamos os trabalhos dentro desse evangelho de amor, desses ideais do Cristo, estamos praticando isso, o nosso próprio esforço em prol da nossa evolução. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Jesus, Ele já iniciou essa obra de evolução nossa. Ele mostrou o caminho. Ele já mostrou esse caminho para nós seguirmos. E esse trabalho que Ele iniciou é dele. Todo esforço que contribuímos, estamos trabalhando nessa obra que é de Jesus. E todo esse esforço que temos feito até agora é para a nossa própria evolução. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. As palavras que Jesus nos deixou eram doces. Eram boas de ser ouvidas. As palavras de amor, de paz, de humildade, de aceitação, estão até hoje ecoando no mundo. Muitos outros espíritos vieram falar, vieram trazer coisas também, mas eles abrangeram alguns. Somente Cristo abrangeu a todos no geral, falando de amor e de paz.
como nós conhecemos as pessoas que seguem Jesus? Como conhecer os seguidores de Cristo? Cristo nos deixou esse mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amar uns aos outros. Assim que vamos ser conhecidos como discípulos do Cristo, amando os nossos próximos, amando as pessoas que estão à nossa volta. Assim vamos ser conhecidos como discípulos de Cristo. Jesus, quando foi antes do martírio, ele abençoou na última ceia. Antes de começar o martírio na cruz, depois de tomar um cálice e dar graças a Deus, deu a eles dizendo: bebei dele todos vós. Antes de se entregar ao martírio da cruz, Jesus já estava abençoando aquele momento. Porque nesse instante ele sabia que estava cumprindo os seus desígnios. Indo para a cruz, ele sabia que era o ponto culminante de seus ensinamentos. Ele sabia que se integrando à cruz, se integrando a esse sofrimento incondicional, ele estava nos mostrando o caminho certo para seguirmos. Ele estava cumprindo com os desígnios do Pai. Ele sabia que ia ter todos os tormentos, todos os sofrimentos, todos aqueles padecimentos que ele teve, ele já sabia. E mesmo assim, ele abençoou o Pai, a oportunidade de estar ali, trabalhando para nos ensinar qual caminho devemos seguir. E que caminho maravilhoso é esse? Entendermos os nossos problemas e as nossas aflições, entendermos que a dor, ele é um mestre querido. E quando entendemos, estamos entrando em sintonia, muitas vezes, com nós mesmos e com esse amor de Jesus. Essas reflexões que eu gostaria que os irmãos levassem para suas casas, o sofrimento e a dor, ele é um mestre querido. E que para seguirmos Jesus, basta olharmos esse Evangelho grandioso que ele nos deixou, esse Evangelho do amor. Obrigado, irmãos, por estarem aqui hoje.